Pietro, e eu queria saber de você, já puxando o gancho aqui, em relação a essa falta de movimentação da corrida, tanto que um dos pontos que a gente teve foi o começo, que a gente teve alguns toques aqui e ali, inclusive Norris versus Piastri. Para você, foi acidente ali de corrida? Se tem alguém errado nessa história? Mais uma vez, os dois aí fazendo com que a McLaren ficasse no foco, até pelo um contato e pelas reclamações, né, no rádio depois do incidente. Ah, eu acho que não teve nada de errado, entendeu? O Norris Uhum. está brigando pelo título também. E ele, claro, estava focado no Piastri, que estava por fora na segunda curva, freou um pouquinho tarde demais, acabou tocando no Verstappen, aí espalhando no Piastri, mas tá, é o jogo, entendeu? Os dois Uhum. estão brigando pelo título. Eu acho que Exato. na posição faria a mesma coisa ou até mais sujo, entendeu? Então, no final das contas, são companheiros, mas agora, quantas corridas faltam até o final da temporada? Falta Sem as seis corridas, sprints, né. entendeu? Então estamos na hora de agora cada um por si, entendeu? Aham, é verdade. E até demorou, né. É. Mas você não acha que o Piastri reclamou demais no rádio, Pietro? Cara, eu não sei o que está acontecendo por dentro do time, não pode ser, porque é fácil a gente falar por fora. Por fora, assim, eu falo assim, reclamou demais, porque na cabeça dele tem que estar pensando, falta 6 corridas, agora tanto faz o que acontece, esquece team orders, vamos até o final ver quem vai ganhar. Mas eu não sei como é que tá as reuniões do time, se tem algo no contrato que eles realmente precisam respeitar muito os team orders. Então, esses detalhes que acabam fazendo uma diferença também na mentalidade do piloto. Então, não sei se eles têm realmente uma regra que não é só verbal, mas por contrato também. Então, eu acho que o Piastri não é um piloto bobo, entendeu? Ele é um cara bem inteligente, então ele deve estar reclamando por alguma razão que a gente não sabe. Mas no final das contas, você precisa também pensar que só faltam 6 corridas e agora é let's go racing, entendeu? Exato. Vamos ver também como a McLaren gerencia essa situação, né? Eu acho que neste incidente de Singapura não tem muito o que fazer mesmo, mas a gente já viu a McLaren se colocando em uma situação de ser cobrada pelos pilotos, tanto Piastri quanto Norris, ao longo dessa temporada, né? E É aí que complica. eu acho que isso é o grande ponto, a situação é que houveram tantas situações antes, que esse incidente, que de fato ali foi só um jogar duro, porque estamos nessa altura do campeonato, que virou o que virou novamente, né. Então, reclamação no rádio, aí fala aqui, aí fala ali, continua falando, e fala, e fala, e fala, e fala, porque já teve outras situações ao longo de todas as corridas desse ano que levaram, né, que culminaram até esse ponto, a tal das regras papaya, então virou uma grande bola de neve na qual a McLaren não soube administrar. Seus 2 pilotos brigando pelo título mundial. Agora, inclusive, a gente repercute a situação de campeonato, trazendo a pontuação de cada piloto aqui, ó. 336 pontos para Oscar Piastri, portanto, 336 para o australiano, 314 para Lando Norris, Verstappen 273. Entre Max e Lando, o gap não é tão grande, mas quando a gente calcula aí de Piastri para Verstappen, aí a diferença já fica considerável. Mas, Pietro, você vê a McLaren se colocando em maus lençóis com relação às Papaya Rules, ou os pilotos com um perfil um pouco mais diplomático ajudam a equipe laranja? Porque, assim, se fosse um Verstappen por ali, mesmo um Russell, Leclerc, eu acho que os pilotos iam reclamar um pouco mais das ordens da equipe, Pietro. Eu acho que os dois pilotos, do jeito que eles são, Norris e o Piastri, eu acho que ajuda o time. Eles têm respeitado bem, eu acho que durante a temporada, mas chega num ponto, que nem eu falei antes, faltam 6 corridas para finalizar a temporada. Tem 2 pilotos do mesmo time brigando pelo título e isso vai para a história, né? Então, os caras, eu acho que agora o melhor piloto precisa ganhar, tem que esquecer esse negócio de team orders, porque faltam 6 corridas e agora você precisa realmente deixar eles brigarem. E, claro, pensando que o Verstappen ainda tem chance de ganhar, mas o gap está tão grande que eu acho que só se uma coisa muito estranha acontecer, o Piastri bater em 2 corridas, o Verstappen ganhar as duas, aí realmente ele consegue brigar pelo título. Mas se não for isso, eu acho que a McLaren já ganhou o campeonato de construtores hoje, tem 2 pilotos com grandes chances de ser campeões, agora tem que deixar eles brigarem na pista.
É isso. Galera, mandem aqui perguntas, superchats. Não se esqueçam do like também, muito importante. Comecinho de programa ainda, já chegando aqui nas 500 pessoas ao vivo. Muita gente assistindo celebração de pódio, a Band encerrando a transmissão. Mais pessoas chegarão conosco, mas no momento, meta de 200 curtidas. Senta o dedo no like, hypa, se inscreva e ative as notificações. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Pietro Fittipaldi, analisando o GP de Singapura, que na pista não entregou tanto, mas para o campeonato dá ali o seu molho. Pietro, a gente tem na sequência agora um fim de semana de pausa e depois GP dos Estados Unidos com corrida sprint em Austin, circuito das Américas no Texas. Expectativa de altas temperaturas, a questão do gerenciamento de pneu pode ser um fator. Queria um pouco da sua expectativa para a próxima etapa, porque agora a gente já entra naquela análise de qual pista favorece qual equipe, barra piloto, né? A gente sabe que o Verstappen tem um bom retrospecto também lá em Austin, mas não dá para cravar que a McLaren vai estar superior, e também é difícil de avaliar o quão impactante essa melhora da Red Bull vai ser no sentido de dar ao Verstappen um carro um pouco mais competitivo nas etapas que estão por vir. A gente tem primeiro Austin, depois México e aí Brasil. Começando pelos Estados Unidos, Pietro, você tem uma expectativa pontual com relação a McLaren ou Red Bull dominando? Quem sabe até a Mercedes, né? Não se esperava uma Mercedes tão competitiva agora em Singapura. Russell vai lá e domina, Pietro. Hoje em dia está muito difícil adivinhar porque os times são muito próximos. Aí, se um time acerta o acerto um pouquinho melhor, que nem a Mercedes fez hoje com o Russell, acabam dominando o final de semana de corrida. Mas você não estava esperando que a Mercedes ia dominar desse jeito esse final de semana, entendeu? Então, é muito difícil dizer quem vai estar na frente em Austin. Naturalmente, eu acredito que a McLaren vai estar brigando pela vitória. Eu acho que é um time que está sempre na frente, como a gente viu todas as corridas esse ano, mas a gente vai ter a chance de vitória também da Mercedes e da Red Bull. Eu acho que está entre esses três times, mas para mim, se você for falar quem vai ganhar a corrida, eu colocaria eu falaria que é seu Piastri, para mim. E aí, Isa, acompanha o relator? O GP dos Estados Unidos vai ser interessante, até pela sprint, né? E uma pista com variação de relevo, aquela curva 1 é bem capciosa também. A largada sempre chama bastante atenção lá no Circuito das Américas. Vai ser legal de ver essa reta final de campeonato. Vai, porque a gente tem pistas boas, né, pela frente. A gente tem a Austin Cota, que é um dos traçados que geralmente os pilotos também gostam muito, né? Tem a Cidade do México, que traz altitude como dificuldade. Interlagos, a gente não precisa nem falar. Las Vegas, por mais, né, que muita gente ainda seja resistente, tem oferecido corridas bem interessantes. E aí, quando vai para Qatar e, enfim, Abu Dhabi, a gente tem... Abu Dhabi é a única que, de fato, é a mais morna. Qatar também, geralmente, tem momentos interessantes. Então a gente tem uma reta final de pistas que oferecem corridas bem legais. Então vai ser interessante ver como a McLaren vai reagir, né, ou vai se portar, na verdade, nessas 6 últimas etapas. Ela ainda vem como a franca favorita para todas elas, obviamente, mas o fator Verstappen e o fator as outras equipes conseguirem alinhar os seus carros ali especificamente para aquelas pistas e acabarem fazendo o que a própria Mercedes fez em Singapura também existe. Então, vamos ver como é que a McLaren vai conseguir se sobressair em relação ao restante. E o Verstappen tem pistas, principalmente as próximas 3 aí, em que ele pode se dar muito bem.